vocês, professor Ricélio Costa, trazendo hoje a disciplina de Ciências. No nosso hashtag Estudo em Casa, da Escola Benedito Evaristo Pinheiro, iremos trabalhar o assunto hereditariedade. Aqui nós vamos falar sobre o DNA, gene, cromossomos, assim também como a mitose e a meiose. O que é DNA e como ele funciona? DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. São vários átomos grudados. No caso do DNA, esses átomos se combinam, formando uma longa escada em espiral. Se você olha a fita de DNA, é extremamente longa, bilhões de letras de comprimento. Na maior parte do tempo, ela fica toda enrolada como um macarrão e encontra-se dentro do núcleo ou na parte central de uma molécula. Os aminoácidos encontram-se fora do núcleo no chamado citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma e converter aqueles aminoácidos em proteínas, compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código de DNA. Então, o que é DNA? DNA é uma receita molecular de um ser vivo. Como ela funciona? DNA cria RNA, RNA cria proteína e as proteínas seguem para formar vida. O que é exatamente um gene? Cada uma de nossas células contém 46 filamentos de DNA. Cada filamento é formado por milhões de partículas chamadas nucleotídeos. E esses nucleotídeos são de 4 tipos diferentes. Os cientistas chamam de A, C, T e G. O gene é um trecho específico do DNA, uma sequência de A, C, T e G que codifica para algo. Um gene contém informações para que as células possam ler e usar. Mas o que exatamente essa informação faz? Você deve ter ouvido que existe um gene para o olho azul, um gene para sardas, talvez até mesmo um gene para agressividade. Mas um único gene não gera coisas como olhos, sardas ou temperamento. Genes geram proteínas. As proteínas interagem uma com as outras e todo tipo de substância no corpo para fazer coisas como pigmento do olho, sardas e hormônios que alteram o humor. Um único filamento de DNA contém milhares de genes ou receitas únicas para proteínas. Humanos têm cerca de 20 mil no total. Alguns genes são pequenos, com apenas 300 letras de comprimento. Outras têm mais de 1 milhão. O tamanho e a sequência de um gene determinam o tamanho e a forma da proteína construída. O tamanho e a forma da proteína determinam a função que a proteína tem no corpo. Para resumir, o que é exatamente um gene? O gene é um trecho específico de DNA, não o filamento todo de DNA, só uma parte que codifica para alguma coisa. Cada gene é como uma receita única que normalmente fala para a célula como fazer uma proteína ou um grupo de proteínas. Seres diferentes têm genes diferentes, mas todos os genes são escritos na mesma linguagem base do DNA: A, C, T e G. O cromossomo é uma cadeia inteira de DNA unida com um grupo de proteínas estabilizadoras. Você já deve ter visto imagens que mostram o DNA dentro de um cromossomo, como este aqui. Mas não é assim que os cromossomos armazenam o DNA. Se você enrolasse um cromossomo, você veria que é feito de um fio como se fosse um novelo de lã. Olhando mais de perto, você verá que aquela fibra é um aglomerado de proteínas redondas, chamadas histonas, que são enroladas com uma estrutura de corda. Visualizando mais de perto essa corda, você descobrirá que esta é a cadeia de DNA. É extremamente comprida, tem milhões de nucleotídeos de comprimento e normalmente contém centenas de genes ao longo do seu comprimento. Nesta imagem, nós estamos olhando para um cromossomo em sua forma condensada de novelo.
mas os cromossomos só são enrolados assim quando uma célula está se reproduzindo. Esta estrutura ajuda com a durabilidade quando a célula se divide em duas. Mas durante a maior parte do tempo, os cromossomos ficam em um formato solto, parecido com um miojo, junto com outros cromossomos, protegidos dentro do núcleo. Aqui está a imagem de um conjunto inteiro de cromossomos humanos. Coleção completa de genes que fazem você ser o que é, está escrito ao longo de 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Um membro de cada par dos seus cromossomos veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Se você ampliasse o código genético, você encontraria sutis diferenças entre eles. Estes são os resultados de mutações. Muitas dessas mutações ocorreram há muito tempo atrás e passam de pais para filhos por muitas gerações. Estas mutações ocorreram no espermatozoide ou no óvulo que se fundiram para fazer você, ou aconteceram no início do seu desenvolvimento, permanecendo em todas ou na maioria das células conforme você cresceu. Estas mutações únicas representam informações genéticas novas, sequências de DNA que podem nunca ter sido vistas antes na história. Então, para resumir, o que é exatamente um cromossomo? Um cromossomo é uma cadeia inteira de DNA, junto com um grupo de proteínas estabilizadoras. Humanos tipicamente possuem 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, isso é, 46 no total. Em seu corpo, um membro de cada par veio do seu pai e outro da sua mãe. Na maior parte do tempo, os cromossomos existem em uma estrutura solta em forma de miojo. Cromossomos são copiados e então condensados como novelos de lã para durabilidade quando as células se preparam para reproduzir ao se dividir em duas. O objetivo da mitose é criar duas células geneticamente iguais. As células têm que duplicar seu material genético. Essas cópias irão se separar e formar duas novas células. Já o objetivo da meiose é produzir 4 células diferentes, com metade do número de cromossomos. A meiose inicia-se da mesma forma que a mitose. Uma célula tem que duplicar seus cromossomos. Após isso, o processo será diferente. Durante a prófase, o par homólogo irá trocar pedaços de cromossomos para poder criar variações genéticas. Os pares homólogos se dividirão na primeira divisão, mas na segunda divisão, as cromátides se separam, resultando em cromossomos individuais. Este processo resulta em 4 células totalmente diferentes, com metade do número normal de cromossomos. Células com metade do número de cromossomos têm uma função muito importante para a continuidade da procriação. Para que o esperma do pai e o óvulo da mãe gerem um bebê normal, cada um deles tem que contribuir com a metade dos cromossomos. O espermatozoide e o óvulo são haploides, o que significa que eles têm metade da quantidade normal de cromossomos. Células haploides são representados pela letra N. No caso dos humanos, o espermatozoide tem 23 cromossomos, e o óvulo também contém 23. Quando eles se juntam, criamos um zigoto com 46 cromossomos, ou seja, 2N, ou diploide. Bem, agora vocês vão resolver estas atividades referentes ao vídeo que vocês acabaram de assistir. Trago aqui essas fontes também, caso vocês queiram rever esses vídeos. Eles estão no YouTube, através desses links. E também aqui nesse site, toda a matéria, vocês também vão ter um pouco mais sobre a aula de hoje. Então, deixo aqui o meu recado para todos vocês. Nosso hashtag Fique em Casa.